Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Ó, nós aqui para gravarmos mais um vídeo. Hoje o assunto vai ser salvação e vida eterna. A paz de Deus, meus irmãos. Estamos aqui na comunhão. Iniciamos mais um dia. Já falamos com o nosso Deus e vamos iniciar esse trabalho maravilhoso. E nossa intenção é que a graça chegue aos confins da terra para que Cristo possa vir buscar a sua igreja. Então, o assunto hoje é salvação e vida eterna, como minha esposa disse. E vamos iniciar, cantamos um hino, Graça Maravilhosa. E depois nós vamos comentar com vocês sobre essa graça, né? Muita coisa boa. Esse assunto maravilhoso que enche nosso coração de alegria. Dá né? prazer de falar. Só de saber que o sacrifício que Cristo fez por nós, dá prazer de falar. Verdade. Vamos lá? Sim. Presta bem atenção enquanto nós cantamos esse hino aí, na comunhão, para que você possa já se sentir agraciado por Deus, tá? Vamos lá? Graça maravilhosa de Cristo Redentor, não há em mim palavras para descrever, é dom excelente, grande é seu valor, essa graça bendita sinto em meu ser. É maravilhosa e excelente a divina graça de Jesus. Nada ela se pode igualar. Ela apagou os meus pecados e a glória eterna me conduz. Sublime é a graça que Jesus me veio dar. Graça maravilhosa que traz a salvação. Por ela dos pecados Cristo me libertou. Ela se estende a todos da verdade, pois em Cristo Jesus aos homens Deus amou. É maravilhosa e excelente a divina graça de Jesus. Nada ela se pode igualar. Ela apagou os meus pecados e a glória eterna me conduz. Sublime é a graça que Jesus me veio dar. Graça maravilhosa consegue paz com Deus por sua eficácia. Transforma o coração.
ler sobre a graça e depois que a gente lê, se você não entendeu o que é graça, você vai entender. E quando você cantar assim, você vai cantar diferente. Porque cantar entendendo, ó, graça maravilhosa de Cristo Redentor. Não há em mim palavras. Quando você entende o sacrifício, o que o Cristo fez para trazer a graça para nós, realmente não tem palavra que descreve o tamanho da gratidão que gera dentro de nós, né? É dom muito excelente, grande é o seu valor. Essa graça bendita sinto em meu ser. É uma coisa que comove, que constrange, né? Constrange o nosso coração, sabendo da nossa pequenez diante de Deus, da nossa falta de merecimento. Não existe merecimento nem em nós. E Cristo, por tanto amor, por tanta misericórdia, veio trazer essa graça para nós, né? Olha, graça maravilhosa que traz a salvação. Por ela dos pecados, Cristo me libertou. Nós estávamos mortos no pecado, né? Já nascemos mortos, condenados. Sem condição nenhuma de alcançar salvação, de religar a Deus, né? Pelo pecado de Adão, nós não tínhamos mais condição, não tinha ligação com Deus, foi cortada, né? Ele nos reconciliou, né? E ele veio para nos reconciliar com tanto sacrifício, com tanto amor, né? Carrega as marcas até hoje por causa disso. Aí é o terceiro verso. Graça maravilhosa concede paz com Deus. Ligou nós novamente a Deus. Por sua eficácia transforma o coração. A graça, quando você entende ela transforma você, né? É por isso que a gente vê uma pessoa que está perdida no mundo. Quando Cristo entra dentro do coração dela, ela se transforma. Exatamente. Você olha e fala, nem parece mais a mesma pessoa. Vamos imaginar, irmãos, que Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós, trazendo nós esse direito de salvação, né, e chegar ao fim dos nossos dias, o apóstolo São Paulo disse, né, combati o bom combate, guardei a fé, agora só me resta a coroa da vida eterna. Não é verdade? Então, diante de todas essas promessas que nós podemos aí sonhar com elas todos os dias, levantar de manhã e falar, Senhor, será que eu ainda estou na terra ou eu já estou no céu, né? Meditando no privilégio, né, que esta graça não é daquele que quer nem daquele que corre, mas é daquele que Deus se compadece em misericórdia, e Deus que te escolheu eu, escolheu você, deu para todos nós o direito de se salvar, não é verdade? Então, fala-se de salvação pela graça. Então, diante disso aqui, ó, temos uma palavra aqui, ó. Medita bem naquilo que você vai ouvir desta palavra, onde está escrito em 2 de Efésios. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Dá uma pausinha aí, ó. Para nós, cabe aqui um comentário, ó. Salvação é pela graça. Primeiro, que você precisa entender certinho o que é graça. Porque a graça é um favor que Cristo fez para você. Sem nós merecer. Sem nós merecer. Sem merecimento. Graça é favor imerecido. Pense bem que você não merecia, a nossa conta, a nossa dívida é totalmente impagável, né? Então, primeiro você precisa entender, essa graça se estendeu a todos, por quê? Porque o Senhor veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram, e ela se estendeu aos gentios, que somos nós, ok? Nós estamos sendo enxertados, fomos enxertados na videira. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, vamos imaginar assim, a árvore, a semente na terra, na boa terra, depois a árvore, depois folha, depois flor, depois os frutos. Então veja bem, tudo que Cristo plantou dentro do teu coração, foi regado a semente, porque um planta, outro rega e Deus dá crescimento. Nós vamos abordar esse assunto também, sobre dividir com aquele que precisa essa graça, esse amor de Cristo que está no nosso coração. Porque se você ama o seu irmão, né? Ama o seu irmão, ama o semelhante, né? E você tem prazer que a graça se estende a ele, como se estendeu a nós, você deve levar esse amor, né? E para você levar esse amor, você precisa conhecer, como está escrito aqui embaixo, ó, que nós devemos examinar as escrituras. Às vezes você se pega num ponto assim, mas eu gostaria tanto de ter aquele dom de evangelizar. Gente, evangelizar, falar da palavra é nossa obrigação. Está escrito na palavra, ide, pegai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, ide, esse ide é um mandamento. Nós temos que fazer essa parte. Ter o prazer de dividir esse amor. Então, aqui está em João 5, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, muitas das vezes a gente nasce, né, já no berço cristão, os pais já são crentes, né, já estão lá em igreja. Muitos tiveram esse privilégio, né? E a gente vai indo também, e não lê as escrituras, e não sabe nem por que está lá. Ah, eu vou na igreja buscar a palavra. E só vai na igreja buscar a palavra. Lê a Bíblia só quando está lá na igreja. Aquele pedacinho que é lido na Bíblia, né? Lá na hora do culto. Então aqui, ó, sobre a graça, aqui está dizendo assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque a fé é um dos dons, né? Um dos 9 dons que está lá nas Escrituras. Isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é lindo que a gente precisa entender, né? É que não é as nossas obras que vão nos salvar. Quem nos salvou foi o sacrifício de Cristo, né, amor? Que isso fique bem claro, né? Se as suas obras te salvassem, você anulava o sacrifício que Cristo fez. Vamos imaginar, nós pensando, bom, se eu faço uma pergunta para qualquer pessoa hoje que está dentro do berço cristão, nasceu, como diz aí, né? O provérbio que todo mundo fala, nasci na graça, que na verdade a gente não nasce, a gente nasce morto em ofensa, como está escrito em 2 de Efésios no começo. Nós devemos ter consciência plena que a salvação, ela vem para você através do sacrifício de Cristo, não pelo que você faz para se salvar. As suas obras são frutos. As obras são o manifestar da nossa gratidão. A nossa gratidão. Né? Quando a gente entende o sacrifício de Cristo, entende tudo que Ele fez por nós e gera dentro de nós gratidão, e está aqui escrito que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, então nós começamos a praticar os mandamentos que Ele deixou por causa dessa gratidão que gerou dentro de nós. Exatamente. Então nós começamos a imitar Ele, né? Nós começamos a imitar o amor que Ele deixou como exemplo, todas as atitudes que Ele tinha, né? De nunca pagar o mal com o mal, sempre humilde, manso. Conselho do nosso irmão Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquela pessoa que perseguia o povo de Deus muito, né? Compartilhava do sofrimento, inclusive na morte de Estevão ele participou. Depois ele passou a ser perseguido, né? E foi lá Paulo decapitado. Então tudo isso, quando a conversão está dentro do seu coração, você tem essa consciência que Cristo te salvou. Por estar salvo, então você passa a praticar o bem. Não é verdade? Como está escrito em 5 de Gálatas, todas as
obras da carne aparecem, né? E os frutos do Espírito aparecem na vida daqueles que estão convertidos. Porque os frutos, pela árvore os conhecereis. Não está escrito aqui? Aí também aqui, né, amor? Ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Em Oséias capítulo 4. Então, o que falta em nós? Examinar as Escrituras. Porque muitas das vezes nós ficamos tão presos em algumas regrinhas, né? Como se servir a Deus tivesse que cumprir aquelas regrinhas e não estamos examinando as Escrituras, o que realmente Deus quer de nós, né? Exatamente. Porque, por exemplo, o primeiro mandamento, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós conhecemos a Deus, estamos maravilhados com o que Ele fez por nós, como que nós não vamos anunciar para o nosso irmão? É nossa obrigação. Não depende de dom, de evangelizar. Eu não sou evangelista. Os evangelistas que têm essa obrigação. Não, porque Cristo falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele falou para todos ir, né? Então, se a gente vai num restaurante e a gente gosta do restaurante, a gente quer falar para todo mundo. Exatamente. Fui num parque. A gente quer divulgar, né? Fui num parque, que parque maravilhoso. Aquela comida do restaurante é maravilhosa, você tem que ir lá, você precisa ir lá experimentar. Toda vez que a gente vai num lugar muito gostoso, a gente fica pensando nas pessoas que a gente gostaria que conhecesse, né? Eu preciso contar, preciso falar pro meu filho, pro meu irmão, pro meu pai, pro meu amigo, para ele vir aqui porque é muito gostoso. E a gente encontrou Cristo, encontrou a salvação da nossa alma. Como que nós não vamos falar pro nosso irmão, né? Sobre Cristo? E carrega os seus atributos, né? Porque uma pessoa que está inundado de Cristo, ele ama de fato o sermão. E quem não ama o sermão se faz mentiroso. E Cristo não está nele. Você entendeu? O perigo que a gente corre de aborrecer o nosso irmão e dizer que amamos Cristo. Queremos chegar lá. Cristo que nós não conhecemos pessoalmente. Você entendeu? Então nós devemos buscar de Deus isso aí e inundar nosso coração do amor de Cristo, para nós sentirmos o prazer de ir lá debaixo da ponte, pregar o evangelho, ou às vezes, vamos dizer, para o seu vizinho, né? Que você sempre passa perto dele, mal fala bom dia, não é verdade? E às vezes precisa, né, de encontrar, assim, uma oportunidade de falar um bom dia, sorrindo para ele abrir as portas para você. Bom dia, nossa, por que você fala para ele? Comunica, alegre, feliz, já ele pode abrir uma porta para você falar do evangelho. Você entendeu? E falar desse evangelho é a coisa mais prazerosa que existe. Anunciar as boas novas de Cristo, né? Do resgate espiritual. Puxa vida, tudo que Cristo passou por você, passou por mim, passou por nós. A gente saber que Ele hoje está lá esperando nós, aguardando o Pai falar assim, chegou a hora de buscar a igreja. E ouvir aquela voz mansa e delicada, né? Sobre o pouco, sobre o fiel, sobre foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra agora para o gozo do teu Senhor. Então, esta voz é o que vai soar nos nossos ouvidos. Então, não é porque você foi fiel, porque você é santo, porque você não que você não tem pecado. É porque o teu coração tem uma semente chamada arrependimento diário. Senhor, hoje eu errei, fiz aquilo que eu não gostaria. Me ajuda da próxima vez a acertar. E você se preocupar. É isso que é muito importante. É tudo que Cristo falou para nós. E a Paulo mesmo, ele com toda aquela envergadura espiritual, foi até o terceiro céu, né? Mesmo assim, ele se considerou como um trapo de imundícia. Porque o homem em si, o bem que procuramos fazer, nós não conseguimos, porque o mal sempre de perto nos odeia. Vamos pensar assim, você erra a todo momento, mesmo você achando que não. O homem é considerado pecador, sabia? É por isso que as nossas obras não conseguem nos salvar. Exatamente. Né?
Porque por mais que a gente se esforce, como nós estamos ainda num tabernáculo de carne, a gente erra constantemente, diariamente. Então, se nós dependesse das nossas obras para nos salvar, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. O que nos salva é o sacrifício de Cristo, morrendo lá no duro madeiro da cruz, para salvar nossas almas. Né? Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós começamos a todos os dias a clamar, né? A clamar a Ele para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele nos limpe, e vamos de valor em valor, né? Sendo limpo pela palavra. Sim, todos os dias, né? E o que a gente faz, e o que é mais bonito disso, né, amor? É que quando você entende que as suas obras nos salvam, porque todo dia você erra, você não julga teu irmão, você não se sente superior a ele, né? Porque senão você começa coloca umas regrinhas lá para você cumprir, e se você conseguir ir cumprindo elas, daquelas regrinhas, você começa a achar que você é melhor do que o seu irmão, né? E na verdade, as boas obras a gente faz diretamente para Deus, em gratidão a Ele. Pelo que Ele já fez por nós, né? Não é porque Ele vai fazer. Nós. Quando gera essa gratidão, então você faz a Ele, por Ele, e não se sente melhor do que o seu irmão. Até porque, às vezes, a gente olha no defeito do irmão, é igual aquela parte lá, né? Tira primeiro a trave que está no seu olho. Exatamente, você tirou da minha boca. Depois tira, né? Tira o argueiro, a trave que está no seu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Quando a gente começa a olhar para o defeito, a falha do nosso irmão, a gente está esquecendo de olhar para nós mesmos. E se nós olhar para nós, às vezes o que a gente está olhando no nosso irmão é inferior ao que a gente pratica. Exatamente. Contando, você me fez lembrar de uma parte que aconteceu conosco num determinado lugar. Deus compungiu o coração para a gente tocar o hino na porta da casa de um irmão que estava tão provado, sendo julgado pela Irmandade. Alguém dizia assim: por que esse irmão não vai lá e não tira a liberdade? Esse irmão não pode estar dando escândalo. Os cultos aconteciam às 14 horas da tarde, às 14h30, e esse irmão, ele infelizmente passou por uma prova e o vício do álcool tomou ele. Então, o cooperador, muito amoroso, e a Irmandade ficava no pé, falando: Senhor, esse irmão aí tem que tirar a liberdade dele, não sei o quê. Falava tanta coisa. Sabe como é que é o povo, né? O povo julga muito. Dá a impressão que eles querem tomar o lugar de Cristo, né? E Deus, como Ele que nos gerou, né? Então Ele tem o cuidado daquela árvore que está doente, que está enferma, que tem lá os bichinhos lá na raiz comendo, tentando matar. Ele tenta, de todas as formas, buscar essa pessoa, se tiver arrependimento no coração. E esse irmão não recebeu uma visita, ele recebeu uma serenata de madrugada. Aquele espírito do álcool que estava nele fugiu para o fundo do quintal. A partir daquele dia, ele nunca mais bebeu. Está lá liberto por completo. A sua esposa é da obra da piedade, ela sofreu bastante com ele e hoje está liberta. Você está vendo como a gente não deve colocar a mão na obra de Deus? Né? Nem julgar, né? Suportar os fracos. Olhou qualquer coisa, viu alguma falha, né? Entrega nas mãos de Deus, ora pelo nosso irmão. Você vê uma pessoa ou fica sabendo de uma má notícia, não seja portador de má notícia. Eu vi aquele irmão em tal lugar, eu vi aquela irmã em tal lugar. Já faz um juízo. Está escrito na palavra, com o juízo, desnuda o irmão. Com o juízo que você medir, você será medido. Aquela parte que Cristo fala, né? Tive nu e vestiste. Né? Quando você veste, ele encobre o erro do teu irmão, não precisa ficar exatamente falando, espalhando, difamando, né? Exatamente. E aí nós entramos na parte da graça, né? Vamos entrar na forma de evangelizar. Muitas vezes alguns não gostam de evangelizar, acham que não tem dom, né? Fica quietinho. Ninguém nem sabe, no trabalho, na escola, na rua, ninguém nem sabe que ele serve a Deus. E tem aqueles que já têm prazer de servir a Deus, de evangelizar, mas muitas das vezes, na ânsia, né, de converter uma alma, na ânsia de falar de Cristo, começa a falar sobre milagre,
o poder de Cristo, né? Isso mesmo. De fazer milagre, de libertar. Começa a contar as obras, Se né? o filho está nas drogas, ele já conta um testemunho de uma obra que Deus fez e tirou uma pessoa da droga. Se está uma enfermidade, já conta o testemunho de libertação. Se a porta do emprego está fechada, ele já conta de uma obra que Deus abriu uma porta para alguém, né? E vai assim, parece que oferecendo milagres se a pessoa aceitar Cristo. E não é a forma da gente falar de Cristo, porque quem é que gosta de ser querido pelo bem que ela pode fazer? Ninguém. Imagina eu gostar de você, amor, só interessada no que você pode fazer ou dar pra mim, né? Exatamente. Pelo prêmio, né? Correr atrás do prêmio. Sim, sim. Então nós precisamos amar e anunciar Cristo pelo sacrifício que Ele fez pela Exatamente.